Considere que o cérebro evoluiu como uma casa antiga. Só acrescentamos mais salas, com muitas escadarias e conexões. No porão está a parte mais antiga, o tronco encefálico, que compartilhamos com répteis e outros animais. É o que nos mantém vivos e governa funções vitais como o batimento cardíaco, a respiração, a digestão e a pressão sanguínea, coisas que fazemos sem ter que pensar. Então, a seguir, no primeiro andar, que é mais evoluído, e surgiu centenas de milhares de anos depois, está o sistema límbico. É muito importante no processamento de emoções. Dentro do sistema límbico estão as amígdalas, parecidas com amêndoas, uma em cada metade do cérebro. Embora muito pequenas, são o centro de comando que transmite nossas reações emocionais ao cérebro. Dentre essas, uma das mais simples e fortes é o medo, uma emoção primitiva que todos sentimos. Uma das regiões do cérebro mais relacionadas com o medo seria a amígdala. O melhor lugar para explorar como o medo afeta o cérebro é o Comando de Operações Especiais da Marinha, em San Diego, Califórnia. Os recrutas são treinados para modificar a maneira com que o cérebro reage ao medo. Quando examinamos erros históricos cometidos no campo de batalha, quase sempre estão associados ao medo ou ao pânico. Então, a capacidade de controlar esses impulsos é extremamente importante. Diante do medo, é a amígdala que reage à informação dos nossos sentidos e aciona instintivamente o botão do pânico. A amígdala é uma das regiões mais interconectadas do cérebro, então o que ela faz é enviar sinais a partes do tronco encefálico, que provocam várias reações no organismo. Você começa a suar, seu coração dispara, você pode ficar sem ação ou então sair correndo. Às vezes, a reação correta é veloz e letal. Nós precisamos tomar decisões num piscar de olhos. São situações de perigo que acontecem num instante. Então, o jeito certo de treinar é expor os alunos a situações assustadoras, para que se acostumem com elas e saibam reagir quando eles as encontrarem. Vai! Constantemente expostos a situações assustadoras, os recrutas aprendem a reprimir o medo que poderia fazê-los reagir de maneira errada e acabar morrendo. Mas como o cérebro deles faz isso? Os cientistas descobriram que, com a evolução humana, outra parte do cérebro, o córtex, também passou a processar o medo. A parte do cérebro que nos torna mais humanos é o córtex frontal. Se a amígdala é o primeiro andar, o córtex é o segundo andar do cérebro. É a camada externa, fina e enrugada do cérebro, dividida em 4 lobos. Os lobos frontais compreendem a área logo acima dos olhos, e são as mais novas salas do cérebro. Com a evolução humana, os lobos frontais se tornaram o local onde o pensamento consciente e racional é processado. É onde resolvemos problemas. Os lobos frontais são tão interessantes porque são os condutores do cérebro. Eles sincronizam toda a atividade. Os cientistas fizeram um grande avanço na pesquisa sobre o medo quando descobriram que as informações dos nossos sentidos chegam à amígdala com o dobro da velocidade que demoram para chegar aos lobos frontais. A diferença de velocidade dos sinais significa que sabemos reagir instintivamente a uma ameaça. Caso contrário, ficaríamos paralisados de medo, esperando os lobos frontais decidirem a reação correta. Por trás do medo e do pânico está o desconhecido, é não saber o que fazer. O cérebro paralisa, como um animal paralisa quando vê um farol. A amígdala pode mandar sinais de medo muito velozes, mas às vezes estão errados. Você rapidamente percebe que a situação não é de medo e você deixa de senti-lo. Esses sinais muito rápidos da amígdala podem ser controlados de cima para baixo. É onde entra o treinamento. Exercícios especiais podem melhorar as reações do cérebro em situações perigosas de combate. Mas colocar a teoria na prática não é fácil. Em condições normais, o cérebro se comunica com o corpo usando minúsculos sinais elétricos.
O cérebro envia impulsos elétricos de suas células nervosas a outras e que se deslocam a mais de 400 km por hora. É um modo de o cérebro mandar o corpo fazer algo. Mas em condições extremas o cérebro libera hormônios químicos. A parte do cérebro que percebe o medo, a amígdala, provoca uma reação em cadeia que libera os hormônios adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Esses hormônios agem como uma equipe da SWAT, preparando o corpo para a ação. Aceleram a respiração, o batimento cardíaco e a pressão sanguínea. Os sentidos ficam mais alertas, a memória mais aguçada e o corpo menos sensível à dor. Uma série de técnicas para aumentar a capacidade de controlar o medo, mesmo nas situações mais extremas. Para que seja mais natural quando for realmente executá-la. Isso remonta a tradições guerreiras muito antigas, em que eles transcendiam as limitações que pensavam ter.